Conta pra gente essa história aí que você parece que começou a correr, teu pai comprou uma moto no dia da corrida. Como que Então, foi isso, mais ou menos? na verdade, eu tinha uma XL, uma 250R, isso em 84, 85, e estava para reformar na oficina de um amigo, e fizeram uma prova regional lá na Lapa, o Samir Assad e o saudoso Renato Cardoso, que foi um precursor, foi um pioneiro na Lapa, e fizeram uma corrida promocional, estava o Mocho, falecido Mocho, o Boinguinho Boing. foi andar nessa prova, Uhum. e eu desmontei a moto e fui lá participar, não entendia, peguei um coturno, uma camiseta, um jaleco e fui andar. Era o que tinha pra aquele dia. Não entendia, queria Você andar. começou a andar de moto já antes? Já andava Já antes? andava desde os 9 anos. Desde os 9 Eu anos. tinha uma Garelli, para quem os Olha antigos era uma só. Garelli T50. Depois meu pai comprou uma Torque, que é uma lambreta. Aí com 13 anos eu ganhei uma Turuna 125 da Honda. Turunãozão. Turuna 125 da Honda e fazia trilha, andava pulando barranco. E teu pai te ajudou a comprar essas motos, tudo influenciou? Ele me deu todas. E eu acompanhava nas revistas, na época nós tínhamos TV aberta, muito motocross, né? Na época do Hollywood motocross, do Marlboro motocross, eu via o Negrete, o Sasaki, o Sim. Boinguinho, Rodney Smith, né? O Brazuca, o Nivanor Bernardi, o saudoso Nivanor Bernardi, Sim. né? Moranguinho, Paraguaio, Caramba. Poete, toda essa galera que foi a primeira geração do motocross Do no motocross aqui no nos anos Brasil. 70, mas aí eu comecei a acompanhar nos anos 80, que era adolescente, pré-adolescente Sim, ainda. sim. E daí tinha a nova geração, que foi a segunda, que foi o Sasaki, o Boinguinho. Até na tua foto você tava com a camisa da Marlboro na época ainda, que é... Exatamente, eles vendiam essas camisetas nas provas, eles tinham muito marketing, né? Eles vendiam essas camisetas nas etapas e a gente comprava. Todo mundo era aficionado, tinha muita televisão, tinha até álbum de figurinha, revista, né? E Caramba. eu ainda no colégio, no ensino médio, pedindo um trabalho de educação física e eu pus o motocross Como tema. como tema do esporte. Eu andava de moto de rua ainda, nem sonhava apenas em andar de motocross no motocross, né? Tá, e daí você pegou, tinha essas motos, ganhou do seu pai, fazia as trilhas, já foi trilheiro então, Na bem no verdade, começo? eu não fazia trilha com a galera. Saía andar no meio do mato com um amigo meu, tem um amigão meu que chama-se Charles Grabias. Aí nós tínhamos a 125 e ficava andando no meio do mato. Brincando. Nem era meio do mato, assim, fazia estrada de chão, saía pro interior. Nós moramos no interior, né? Onde dava pra andar sem carteira. Vivia fugindo da polícia, mas andava sem carteira. E daí em 86 foi tua primeira prova. 86 foi a primeira prova. 85 fizeram uma prova promocional na Lapa. O Tá. pessoal de Rio Negro, Selmo, de Dansco, o pessoal veio correr ali, organizaram essa prova e eu fui assistir essa prova. No ano seguinte, eu tinha já essa XL, e aí eu desmontei, estava com a moto para reformar e andei nessa prova, mas acabei, quebrou a moto, a roda na hora da corrida e tal. E meu pai ficou tão empolgado que comprou uma MX que estava para vender No dia da corrida, no dia da corrida. ele comprou uma moto lá pra você. Lá. Ele ficou tão empolgado assim com minha Performance. né? A galera e tal, e muita gente. Você tem mais irmãos ou Tem não? um irmão mais novo, Tem 2 mais- anos mais novo. Mas não foi pro meio. Ele gosta de festa. De bagunça. E aí ele comprou essa moto e eu andei algumas provas do Paranense daquele ano lá, andamos Marechal Cândido Rondon, acho que fui para Guarapuava, andar umas 4, 5 provas daquele ano, né? Mas não tinha noção nenhuma do cross, não tinha nem pista para treinar, né? E teu pai ele levava você nas corridas. Esse cara que era o mecânico na época, ele me levava para as corridas, né? Mas meu pai sempre ia junto, sempre. Acompanhava também. O maior incentivador, né? Foi a minha família, sempre, né? Eu sempre vejo vocês postando foto, sempre com Não foto fosse com meu eles. pai e minha mãe, né? Tenho muitos amigos que ajudaram, muitas pessoas que se eu for dar nome eu acabo esquecendo alguém e vão ficar bravos Vai ficar comigo. pior. Mas meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, sempre me acompanharam, minha mãe até hoje, meu pai. E aí no ano seguinte, 87, aí eu tinha vendemos a MX, que era uma DT melhorada, Sim, e compramos uma XL R. XLãozão. Preparamos motor, suspensão, escape, e eu fui disputar o campeonato. Já na primeira prova eu peguei um pódio já, né? Já pegou pódio já? Segundo já. Olha só. E naquele ano nós viemos disputando a prova, o campeonato prova Sim. a prova, e fiz uma etapa do Hollywood em 86 em Curitiba.
Daí no outro ano também fui para a etapa do Hollywood Motocross do Capanema. Larguei, eu lembro de uma classificatória, eu larguei de ponta. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Nunca tinha saído de primeira, né? Sempre largava mal e vinha recuperando. Recuperando. Né? Daí vim buscando pódio naquele ano lá. E disputei com o Marlon Ossi, que é um grande amigo Marlonzão. hoje, até ele tá internado. Tá internado, eu fiquei vendo no Facebook, o pessoal tava com... pedir orações para as pessoas, sim. para ele que se recupere, né? Infelizmente essa doença está levando muita gente. Tá feio, amigos. tá feio. Mas voltando ao assunto, e aí nós viemos disputando o campeonato e na etapa de União da Vitória, tem um menino que chamava-se Sidney Arias, que era de Maringá, sofreu um acidente e veio a falecer mais tarde, e essa moto dele ficou para venda. Uhum. E na etapa seguinte, que foi Maringá, e era uma moto preparada já? Era uma moto... WXT200, que eram as melhores motos. As melhores que tinha na época. Eram as melhores motos que tinham por a cross, né? A X era a moto adaptada, a WXT era feita pela Agrale, né? Sim. Justamente para o motocross, destinando ao motocross, que inclusive tinha essa categoria no Hollywood, né? No Hollywood tinha uma categoria especial para isso. Ela veio para bater as XL e as MX na época, dos anos 80, né? E tava essa moto para vender e meu pai comprou lá em Maringá. Quebrou a minha XL, deu um problema mecânico. Nacional quebra muito, né? O Turcão investia então, quebrava. Foi lá e comprou essa moto e eu liderei uma grande parte da prova e acabei terminando em segundo, eu acho. Aí ganhei as duas provas seguintes e nós fomos para a final em Paranavaí com o Marlon. E eu treinei tanto no sábado, estava tão aficionado em vencer o campeonato, nós estávamos por 2 pontos de diferença. Ele liderando e eu em segundo. Eu tinha ganho as 2 etapas anteriores, né? E vim para a disputa do título, né? E larguei de ponta e fui embora, né? E eu estava tão nervoso assim, que aí eu comecei a errar e tomei um tombinho, o Marlon encostou. Eu levantei, tomei mais um tombinho, o Marlon me passou, levantei, passei ele e caí de novo. Caramba! E aí caí, ele abriu e eu saí que nem um alucinado, encostei nele e ele saltou, encostei na última volta e ele fez a mesa tinha uma mesinha pequena de chegada, lembro como se fosse hoje. Ele saltou, saltei atrás dele, ele me ganhou por meia moto. Capaz. E ele saiu empinando a mão na minha frente, como campeão e como vice. Mas foi um pega bom. Foi uma escola porque eu cheguei achando que eu ia ser campeão, né? Então, dá uma baixada na moral ali. Exatamente. E nós nos tornamos muito amigos, treinávamos juntos, viajávamos juntos com o Marcos. Que legal. Por favor. Pô, escreve nessa bosta nesse canal, senão os caras vêm contar mentira aqui e ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta.